Saiu o método de cálculo do componente 2, vínculo e acompanhamento do novo financiamento da atenção primária. Fica comigo, meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Essa nova portaria, publicada hoje no dia 20, ela foi disponibilizada hoje no Diário Oficial da União, no dia 20 de dezembro de 2024. Para ter fácil acesso a essa portaria, abra a câmera do seu celular, faça a leitura do QR Code, vai aparecer o link e aí você pode ter acesso à leitura dessa portaria no seu celular, tá bom? Mas, se você quiser só anotar o número da portaria, é a portaria 161 de 10 de dezembro de 2024. Esse vídeo ele foi feito com muito carinho e muito estudo para você. Então, para quem é feito esse vídeo? Profissionais de saúde, coordenadores, consultores, assessores, secretários municipais de saúde, ou seja, quem está na atenção primária, quem precisa entender os detalhes do novo financiamento. Vem comigo que eu vou explicar. Antes da gente prolongar, antes da gente continuar, por favor, se inscreva aqui no canal. Hoje estamos comemorando 24 mil seguidores, 24 mil inscritos nesse canal e a gente vai continuar crescendo. 24 mil pessoas que toda vez que lança um vídeo novo recebem notificação. Então esse vídeo também é uma forma de agradecimento a vocês. Muito obrigado pelos 24 mil seguidores aqui no nosso canal e a gente vai sim continuar ampliando. O que diz esta portaria? Qual é o objeto desta portaria? Ela traz a metodologia de cálculo do componente de vínculo e acompanhamento territorial para as equipes de saúde da família. Só que ela, na sua redação, ela não vai citar somente saúde da família. Só que a principal redação é para a saúde da família. A gente vai explicar isso item por item, tem muita novidade. Primeira novidade. O Previne Brasil era composto por quatro grandes possibilidades de repasse de recurso. 4. Eu só vou... Pronto, estou ampliando aqui a câmera. Perfeito. O novo financiamento tem 6 componentes. 6. Não é só isso. A ideia do Previne Brasil era a maior base de dados e aonde estava maior repasse de recursos estava na captação ponderada, que era baseada em cadastro individual. Os indicadores estavam muito abaixo, só que a maior parte dos municípios acreditou que os indicadores eram o mais importante, porque se não batesse o ISF, o município ia quebrar. Não ia. Os indicadores eram uma grande vitrine. Positivos, mas era uma vitrine. Ela não determinava o maior repasse de recursos do Ministério ao município. No novo financiamento, a gente tem 6 componentes. 6 componentes. O que acontece? Temos o componente fixo, que é o componente 1, que depende do IED, que é a avaliação que foi feita dos municípios e a quantidade de equipes de saúde da família ou equipes de EAP. Se o município, quanto mais pobre for o município, maior o valor de repasse por equipe. É isso. O componente 2, que é o componente de vínculo e acompanhamento, ele não tinha subdivisão na primeira portaria, que foi a portaria que iniciou o novo financiamento. Era só o componente de vínculo e acompanhamento e que tinha 5 coisas para serem analisadas, o que as equipes iriam produzir. Agora, nesta portaria 161, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, ela apresenta uma subdivisão. Então, no componente 2, nós teremos a dimensão cadastro e a dimensão acompanhamento. Veja que essa divisão de informações, ela vai dar maior visibilidade. E ela vai separar, e ela vai dar importância para essas duas fontes de informação. Para que a gente possa estudar e compreender adequadamente o componente de vínculo e acompanhamento, isso está lá escrito na portaria, você vai ter que entender. A descrição dos cálculos é um item. Outra coisa, definição de cadastro. O que é cadastro completo? E depois, o que é atendimento e acompanhamento.
para que a gente possa falar adequadamente do componente 2, há necessidade da gente ter um linguajar diferente e mudar a linguagem do que era o Previne Brasil para o novo financiamento. Outra novidade. O que é usuário da APS? Usuário da APS, de acordo com o artigo 4 da Portaria 161, só vai ser considerado usuário da APS aquelas informações de pessoas que possuírem cadastro individual e cadastro domiciliar. E o que é que isso importa? No Previne Brasil, o critério de vinculação tinham formas diferentes de vincular uma pessoa a uma equipe, que eram cadastro individual, visita domiciliar, histórico de atendimento, histórico de procedimento, histórico de vacina. Se eu tiver alguma dessas possibilidades, eu me torno vinculado a uma equipe. Isso era no Previne Brasil. Parou, congelou. O novo financiamento, surge o termo usuário. E para que eu me torne usuário, eu tenho que ter cadastro individual e domiciliar. Primeira novidade. Segunda novidade, vamos lá. Para que o cadastro seja considerado atualizado e válido para critérios de financiamento, ele precisa ter sido inserido num prazo menor do que 24 meses, 2 anos, ou ter tido alguma atualização durante 24 meses. Significa dizer, eu vou tomar um gole de café só para pensar um pouquinho. Olha o tamanho da minha canequinha especial, né? Essa caneca foi presente. O cadastro, para ele ser considerado financiável, ele precisa ser atualizado, e se não for atualizado, ter até 24 meses quando ele foi feito. Por que isso? Muita base cadastral ela só fez crescer, e muita gente está lá cadastrada e nunca foi vista e nem atualizada. Não se torna usuário, né? Então, cuidado, primeiro ponto. Segundo ponto. Vai ter financiamento mediante a qualidade da informação. Está na portaria, e essa é uma redação da portaria, que diz o seguinte: para fim de financiamento do componente vínculo de acompanhamento territorial, serão considerados os usuários com registro de cadastro individual ou modelo de informação equivalente. Qual é o problema? Isso não está definido. O que significa outra informação equivalente do que o cadastro individual? Não está descrito nessa portaria. A gente vai ter que aguardar cena dos próximos capítulos. E aqui começa um outro conjunto de novidades. Presta atenção. Redação da portaria. Serão atribuídas ponderações distintas, ou seja, níveis diferentes de avaliação para os cadastros que, por meio do modelo de informação equivalente ao cadastro individual, para a realização do cadastro completo. O que significa cadastro completo? Isso é informação nova, tá? A pessoa que tiver cadastro individual e também tiver cadastro domiciliar. Não quer dizer que não possa acontecer a pessoa ter somente cadastro individual. Mas para que o cadastro seja considerado completo no novo financiamento, ela precisa ter esses 2 registros. Qual foi o problema? E qual é um marco? No Previne Brasil, explodiu a base de cadastros individuais. E a base de cadastro domiciliar não cresceu na mesma velocidade. Por quê? O que era interessante ao Previne Brasil era a grana da captação ponderada a partir do cálculo de cadastro individual. Inclusive, tem muito município hoje que tem uma base cadastral superior, com excedente cadastral acima do último censo IBGE. É bom você dar uma olhadinha nisso, tá bom? E aí, tem mais coisa, tá bom? Presta atenção. Dinheiro. O valor atribuído ao preenchimento do cadastro individual, quando combinado com o cadastro domiciliar, será o dobro de só quem tiver o cadastro individual. Vamos dar um exemplo? O Ministério ele vai criar um valor por cadastro individual, que é X. Se essa pessoa tiver cadastro individual e cadastro domiciliar, vai ser X vezes 2. Tá bom? Ou seja, espera-se que a base cadastral
domiciliar vai aumentando, até porque vai ter um senhor incentivo, né? Então a gente falou sobre cadastro. Agora a gente vai voltar no tema e vai falar um pouquinho sobre vinculação de acordo com a linguagem da portaria. Vamos lá. Serão 3 critérios de vinculação. Como é que eu vou afirmar ou entender que uma pessoa está vinculada a uma equipe? De acordo com a redação da portaria, não alterei nada na redação. Vamos lá. Primeiro critério. A equipe em que o usuário apresentar o maior número de atendimentos no período de um ano. Vamos dizer que uma pessoa, a pessoa A, ela esteja vinculada a 2 unidades. Tem cadastro em 2 unidades. Cadastro individual e domiciliar em 2 unidades. A qual equipe e a qual unidade ela está vinculada? A quem tiver a maior frequência, o maior montante de atendimentos no prazo de um ano. Isso pode acontecer no mesmo município ou entre municípios diferentes. Segundo ponto, a equipe responsável pelo atendimento mais recente. Então, vamos dizer que ela tem 2 cadastros, individual e domiciliar, e ela tem o mesmo total de atendimentos em 2 unidades ou em 2 municípios diferentes. A quem o Ministério vai cortar e vai afirmar, ó, tua vinculação é essa. A quem atendeu ela por último, se as 2 quantidades forem iguais, né? Terceiro critério de vinculação. A equipe em que o usuário possui o cadastro mais atualizado, considerando as informações registradas no sistema. Vamos dizer que na equipe A eu tenho cadastro individual e cadastro domiciliar. Só que há 23 meses ninguém alterou o meu cadastro. E na equipe B, eu tenho cadastro individual e cadastro domiciliar e eu tenho atualização no último mês. E aí o Ministério vai priorizar essas três linhas, esses 3 critérios para entender se você está sendo para qual equipe você está sendo vinculado, tá? Por quê? No novo financiamento, a ideia de análise não é município, mas sim equipe. Essa é uma grande diferença também do Previne. Não vai ter mais ISF. Os resultados serão analisados por equipe de saúde, nem é por unidade, é por equipe de saúde. E aí, o que é que significa o termo acompanhado? Primeira coisa, serão caracterizadas como acompanhado os usuários que possuem apenas o cadastro individual ou o cadastro individual mais o domiciliar e territorial que tenham realizado mais de um contato assistencial com um profissional da ESF, EAP, ESB e MULT em um período de um ano. Ou seja, esse contato assistencial é o consumo de algum serviço de saúde. Então, pode ser visita domiciliar, atendimento individual odontológico, atividade coletiva e também a visita domiciliar do ACS e o atendimento da EMULT. Só que, para ser considerado acompanhado, eu preciso ter pelo menos 2 consumos de serviços. Eu posso ter uma visita mais um atendimento, 2 atendimentos, 2 visitas. Participar de um atendimento individual e uma atividade coletiva, tudo isso é possível, tá bom? Mas desde que sejam, pelo menos, consumo de 2 serviços. O que é que vai diferenciar esse acompanhamento? Tem 3 critérios. Primeiro, o público de vulnerabilidade social, que serão os públicos do Bolsa Família e do BPC. E aí tem muita gente que tem uma alergia enorme, bastou falar em Bolsa Família que trinca os dentes, aumenta a pressão arterial, porque tem raiva da forma como é conduzido o acompanhamento do Bolsa Família. Não é que tem raiva do programa, porque tem raiva dos vícios, tanto da população quanto de condução do programa em cada município e em cada equipe. Eu entendo. Segundo ponto de ponderação do acompanhamento. Crianças até 5 anos de idade, ou seja, menores do que 5, e idosos acima de 60. Acima de 60 anos. Tá? São 3 pontos de prioridade no acompanhamento. Qual é o problema? O Ministério ele escreveu em vários lugares dessa portaria 161 que vai sair uma nota técnica a ser disponibilizada de forma virtual, óbvio,
com o detalhamento dos cálculos, porque esta portaria ela não está completa, tá? Muito esperada, merecia um narizinho de palhaço agora, mas ela não está completa, tá? Vamos ler. Os scores, que são as notas finais por equipe, né, dentro do componente 2, os scores gerados a partir das dimensões de cadastro e acompanhamento, definirão o resultado do componente, vínculo e acompanhamento territorial, que classificará as equipes em ótimo, bom, suficiente ou regular, conforme o anexo 2, que eu vou mostrar lá no final. Só que ainda não tem, tá? Então, foi uma ótima isca, mas ela está incompleta. A gente merecia um narizinho de palhaço, mas tudo bem. Então, na primeira portaria do novo financiamento, que é a portaria 3.483, ela iguala, né, o termo atendimento com acompanhamento. É só para lembrar disso, tá? Porque nesta nova portaria tem-se uma redação que às vezes fala de atendimento e que às vezes fala de acompanhamento. Mas é bom a gente saber que atendimento é equivalente a acompanhamento. E olha só, tem mais uma novidade. Para efeitos dessa portaria, entende-se por atendimento os registros das atividades coletivas, atendimentos odontológicos individuais, atendimentos individuais, visitas domiciliares, registros de marcadores de consumo alimentar e nutricional, isso aqui é uma grande novidade, executados por qualquer profissional da equipe, de acordo com as atribuições específicas das devidas categorias profissionais. Jamerson, tu está me dizendo agora que a CS atende? A CS, ele entrega cadastro individual e domiciliar, visita e ele pode fazer atividade coletiva. Ponto. Isso é a legislação do ACS e também da PENAB. Parou aí. Para fins do novo financiamento da atenção primária, foi nomeado de atendimento o serviço de visita domiciliar, mas não quer dizer que a agente comunitário de saúde atenda. Mesmo aqueles que fizeram o TACS, técnico em agente comunitário de saúde, que podem vir a fazer algumas atividades assistenciais, como aferir pressão arterial, avaliar a glicemia glicada, que é o furinho na pontinha do dedo, né? Com a fita, que é uma gotinha de sangue, aferir temperatura axilar. Esses são procedimentos, mas mesmo assim, o termo atendimento foi para criar uma categoria de serviços, que é para dizer que o indivíduo foi acompanhado, tá bom? Então não quer dizer que ele faça consulta. Não vamos equivaler uma coisa com a outra. E o que é que não conta como acompanhamento e nem como atendimento? Artigo 9. A realização exclusiva de procedimentos não será considerada para fim de acompanhamento no componente vínculo e acompanhamento territorial. O que é que significa dizer? Tem pessoas que são consumidores muito frequentes nas unidades de saúde, mas eles só entram para consumir procedimentos. Por exemplo, tem gente que está batendo ponto na unidade de saúde mais do que o médico e o enfermeiro que trabalha lá. Ele está lá todo dia, de manhã e de tarde, para ferir pressão arterial e sai. Esse indivíduo, ele não vai ser considerado acompanhado se a única interação que ele tem com a equipe de saúde for só para procedimento. Percebeu? Tem gente que só vai na unidade só para fazer a aferição de peso e altura e sai. Se não tiver um atendimento, não vai. Então, isso é o que diz o artigo 9. O artigo 10 é o seguinte: para fim de cálculo, será considerada a satisfação dos usuários acompanhados pelas equipes de atenção primária e que ainda vai ser publicado, né, de que forma vai ser calculado. O que acontece? A avaliação vai ser por meio digital, do Meu SUS Digital. E é claro que tem os desafios próprios a isso, mas a fórmula de cálculo, a amostra, a meta, o tempo ainda não foi publicado. Só que, mesmo sem tudo isso, o Ministério já escreveu de forma incompleta as possibilidades de intervalo de resultados. Então, olha só. As equipes que apresentarem até 4,9% do total de atendimentos realizados terão um crescimento de 0,15 centésimos no histórico de acompanhamento. Ou seja, é o que vai subir a nota dependendo do resultado da avaliação. As equipes que alcançarem 5% ou mais dos atendimentos da equipe
avaliados terão um acréscimo de 0,30. Então, a avaliação da satisfação do usuário, ela gera uma pontuação que é agregada à avaliação das dimensões. Que dimensões? Dimensão cadastro e dimensão acompanhamento, dentro do componente 2, que é de vínculo e acompanhamento territorial. Atenção! O cálculo do vínculo e do acompanhamento considerará o parâmetro de pessoas vinculadas às equipes de saúde da família e equipes de EAP, equipe de atenção primária, obedecendo ao porte populacional conforme disposto no anexo 3. Parou aí. Essa portaria, ela atende à primeira portaria do novo financiamento, a portaria mãe do novo financiamento, que é a 3.483. Só que a apresentação dos anexos, ela não é idêntica à primeira portaria. E eu vou explicar isso por quê. Então vamos com calma. Tá bom? Continuando. Para fins de cálculo de vínculo e acompanhamento nos municípios com a população inferior ao parâmetro das equipes vinculadas, o que é isso? Lembra que no novo financiamento a gente agora vai ter metas, parâmetro e teto? Então, quem tem até 20 mil habitantes, entre 20 e 50, entre 50 e 100 e acima de 100, que vai gerar um parâmetro, uma média de pessoas cadastradas por equipe, e também tem o teto. O teto nada mais é do que o limite de cadastro, o limite de vinculação, que é o parâmetro mais 50%. Lembra disso. Então, tem municípios que vai ter o cadastro, o número de pessoas vinculadas à equipe menor do que o parâmetro, ou seja, menor do que a média. Por exemplo, um município que tem 5 mil habitantes, qual o parâmetro de cadastro? 2 mil pessoas. Esse é o parâmetro. Qual é o teto? 50% acima de 2 mil, que dá 3 mil. Vamos dizer que eu tenho uma equipe que tenha 600 pessoas cadastradas. É o todo que eu tenho na equipe. O que vai acontecer? Será considerada a população identificada pelo censo mais recente da Instituto Nacional do IBGE. Para quê? Não está escrito. Vai ser considerado a população IBGE. Para quê, criatura? Faltou escrita, faltou detalhar. No novo financiamento, o que é que acontece? Ele analisa e compara a estimativa IBGE 2021 com o resultado do IBGE 2022. E ele escolhe a maior população. O que é que isso significa? O Ministério tinha previsto uma população para o município A de 6 mil habitantes para a estimativa IBGE ano 2021. Aí veio o censo 2022 e disse que a população é de 5.500. Qual é a maior população? 6 mil. Era estimativa. O censo que eu disse que eu tinha 5.500. Durante o período de transição, que vai até maio, todas as metas serão calculadas na maior população, que é a estimativa IBGE 2021, no caso desse município. Teve município que aumentou. Só que neste parágrafo não explica o que é que vai ser feito com a equipe cuja base cadastral é inferior ao parâmetro. Problema na escrita, tá? Só para deixar isso claro. E este quadro, ele é menor do que o quadro apresentado na portaria 3.483 do novo financiamento. Por que ele é menor? Porque aqui está sem o teto, está só mostrando o parâmetro. Tá errado? Não tá errado. Foi só a forma de apresentar que está focando no parâmetro. Isso é uma tendência para influenciar os municípios a não trabalhar com o teto de cadastro, mas sim com a média, que é o parâmetro. Então, se você tem até menos do que 20 mil habitantes, o teu parâmetro é 2 mil por equipe de saúde da família. Se você tiver uma EAP de 30, está aqui. Se você tiver uma EAP de 20, está aqui. Mas entendam, isso aqui é uma média, é um parâmetro. Em cima do parâmetro, tu pode colocar mais 50% e descobrir o seu teto. Tá bom? E aí, diante de tudo isso, o Ministério da Saúde vai avaliar o que você fez em relação ao cadastro durante 4 meses, óbvio, né? E o que você fez na dimensão acompanhamento e vai dar notas. O cadastro individual pontua a 0,75, quem tem cadastro individual e domiciliar pontua 1,5, veja que é o dobro da pontuação.
Dos acompanhamentos, sem critérios, 1. Quando a pessoa é idoso ou criança, pontua mais, 1.2. Quando a pessoa ainda é beneficiário do Bolsa Família ou BPC, pontua mais. E ambos os critérios, somando BPC ou Bolsa Família, e se for idoso ou criança, pontua 2.5. E eles vão avaliar equipe por equipe durante um prazo de 4 meses. Porque isso, no novo financiamento, informa que os resultados são avaliados a cada 4 meses. E aí vai ter uma nota final, e essa nota final vai sair um resultado, né, que aparentemente é de 0 a 10. Isso aqui é novidade. Então, a maior do que 8.5 é considerado ótimo e gera um repasse de recurso de R$ 8.000 por equipe. Entre 7 e 8,5, bom, que repassa R$ 6.000 por equipe. De 5, entre 5 e 6.9, suficiente, 4.000. Menor que 5, regular, repassa 2.000. Essas regras elas vão ser aplicadas a partir de maio, tá bom? Que é esse artigo aqui, que é o artigo 13. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da parcela de maio de 2025. Qual é o problema? Se você esperar somente maio, você vai se enrolar. Então vamos à síntese, vamos ao resumo. Então vamos lá. Primeiro, atenção à base cadastral, né? Atenção à gestão desse cadastro. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar com os ACS? Verificar quem tem cadastro domiciliar versus quem tem cadastros individuais e o que é que precisa alinhar. Segundo, analisar os cadastros individuais sem cadastros domiciliares. Terceiro, verificar e localizar e atualizar os cadastros com mais de 24 meses, sem atualização, se eu quiser que eles sejam considerados para o cálculo, né, do repasse. Priorizar as crianças de 5 anos até 5 anos e os idosos acima de 60. Analisar o total de cadastros por equipe e focar nas equipes com baixo parâmetro. Abaixo do parâmetro também aquelas que precisam diminuir, aquelas que estouraram o teto. E identificar e priorizar e atualizar o cadastro do público acompanhado pelo Bolsa Família e pelo BPC. Só que a gente tem que puxar a orelha também. Cuidado com os usuários que só consomem procedimentos, não serão considerados acompanhados. Também focar no público atendido ou acompanhado, aquela pessoa que consumir pelo menos 2 atendimentos ano em atividades assistenciais. Então você vai ter que começar a analisar isso. E por último, começar a analisar qual é o público atendido na sua equipe de saúde. Mas a responsabilidade de reorganizar a atenção primária ela não pode ser isolada, ela pertence a todas as equipes, a todos os profissionais e gestão. Não adianta dizer que a responsabilidade é do enfermeiro e do ACS. É pedir demais. E também volte a ler a portaria 3.493, de 10 de abril, pois ela é a portaria base do novo financiamento e tem coisas que essa portaria se refere à portaria mãe, que é essa daqui, e nem sempre ela tem a mesma qualidade na escrita, né? Apesar de que a gente ainda não tem os novos indicadores, já foram dadas as áreas temáticas e elas dão dicas do que pode ser priorizado por equipe. Outra coisa, estamos percebendo uma mudança do foco, né, de somente cadastro individual e indicadores para uma atenção mais qualificada e também uma valorização da coerência da informação, né, tanto cadastro individual quanto cadastro domiciliar e também um maior foco no público de vulnerabilidade social. Por último, não espere maio. Teve gente que esperou 2025 para falar disso com o seu município. Tá perdendo tempo e tá colocando o seu município em risco. Saiba disso. Então não espere maio para organizar e nem para investir na sua equipe de atenção, nas suas equipes de atenção primária. Quanto mais tempo você esperar, maior será o risco. Então, por isso, muito obrigado. Esse vídeo ele foi feito com muito carinho, muito empenho para você. Deixa aqui o seu like, a sua curtida, me siga lá no Instagram, na página Jamerson_J. Escreve aí qual é o município que você está assistindo esse vídeo, município e estado. Me diz o que é que você achou. A gente se encontra aqui no próximo vídeo e vai ter mais. Tudo bem? Muito obrigado pelos 24 mil seguidores e a gente continua crescendo. Até logo!